7. Nós vamos começar hoje, irmãos, a falar de algo que eu tenho preparado o ano inteiro. Eu estou o ano inteiro, irmão, preparando para esse dia, e a gente vai investir bastante tempo, alguns meses de tempo, para que a gente possa entender, que a gente possa estar firmado nisso, para produzirmos, irmãos, aquilo que o Espírito Santo quer de nós. Amém? Amém? Então fala assim comigo: edificado para edificar. Fala de novo: edificado para edificar. Só que a gente tem que entender como que funciona esta edificação. A gente vai começar a entender alguns processos. Amém? Eu quero falar sobre isso. Salmo 127, quem achou? Então vamos lá. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando eles estão dormindo. Os filhos são a herança do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Algumas traduções dizem quando estiver à porta. Amém? Então fala comigo: se o Senhor não edificar, não adianta edificar. Fala de novo: se o Senhor não edificar, não adianta edificar. Irmãos, o Salmo 127, ele contém algumas informações muito poderosas. Quem escreveu o Salmo 127 foi Salomão. E Salomão estava escrevendo sobre algo que ele tinha um entendimento, e quem passou esse entendimento foi o pai dele para ele. Ele tinha algumas informações seguras para falar o que ele estava falando. Quando a gente estuda a história de Davi, a gente sabe, irmãos, que o maior desejo de Davi era edificar o templo para o Senhor. Amém? Esse era o sonho dele, esse era o desejo dele. Davi reconheceu que o tabernáculo de Moisés estava sendo usado de forma errada e que não era mais aquilo que Deus queria. E aí ele monta um outro tabernáculo e coloca a arca do Senhor, mas ele ficava indignado. Davi tinha uma indignação porque ele ia para o palácio dele e o palácio dele tinha tudo do bom e do melhor. Mas Deus ficava ali, naquela época tinha essa ideia, né? Que Deus ficava ali naquela arca, naquele lugar humilde. E o sonho de Davi, meu irmão, era construir um grande templo para o Senhor, edificar uma grande casa para o Senhor. E aí o que Davi fazia? Davi ia para a guerra. E todos os inimigos que Davi derrotava, ele pegava os despojos e levava para Jerusalém, a cidade de paz. Irmãos, Davi foi um dos caras que mais venceu inimigos. E todos os despojos ele levava para Jerusalém. E Jerusalém começou a ter um grande estoque de ouro, um grande estoque de prata, um grande estoque de pedras preciosas, um grande estoque de bronze. Mas aí Deus chega para Davi e fala assim: Davi, você não vai construir o templo. A sua mão está suja de sangue. Você teve que passar por muitas guerras para a gente chegar aonde nós chegamos agora. Mas Davi, o teu filho Salomão, vai construir. Por isso que Salomão fala que os filhos são a herança do... Porque, irmãos, o chamado não termina no pai, ele continua no filho. O propósito de Deus, ele não termina em pessoas, ele continua nos... Eu tenho um propósito de Deus, e quando ele morrer, esse propósito não acaba na minha vida. Eu tenho consciência que eu sou continuidade do propósito que Deus começou na vida do meu pai. E eu tenho certeza que as minhas filhas vão continuar o propósito que começou em mim. E muitas coisas eu não vou conseguir fazer. São elas que vão fazer.
E aí Davi chama Salomão e fala assim: Salomão, o Senhor me impediu de fazer, mas ele disse que tu vai fazer. Salomão, em Jerusalém tem ouro, em Jerusalém tem prata, em Jerusalém tem cobre, em Jerusalém tem tudo que você precisa para construir o templo. E eu aprendo um princípio de paternidade aqui maravilhoso, porque Davi, ele era o pai que agregava para os filhos, o pai que estabelecia para que os filhos pudessem continuar. Irmãos, existem coisas que nós estamos fazendo hoje que os nossos filhos não vão precisar fazer. Existem coisas que nós estamos lutando aqui hoje, irmão, e os nossos filhos não vão precisar. Nós estamos destruindo muitas coisas, estamos desmistificando algumas coisas, estamos desintoxicando algumas coisas. Para quê? Para que os nossos filhos cresçam em um ambiente saudável. E aí, quando eles entenderem, quando eles estiverem ativados dentro do propósito celestial, eles não vão ter que fazer ou perder tempo com o que nós estamos fazendo. Eles não vão ter que trabalhar na destruição, eles vão trabalhar na expansão. Então a velocidade deles vai ser muito... Se em 10 anos, irmãos, nós conquistarmos o Viegas, em 1 ano eles vão conquistar a Zona Oeste. Por quê? Porque nós destruímos. Então, a palavra que eu tenho para você hoje, meu irmão, é: continue matando os gigantes. Continue destruindo os inimigos, para que os teus filhos possam romper. Amém? E isso é em tudo. Eu estou falando de coisas espirituais, mas eu estou falando de tudo na sua vida. Quem está me entendendo? Então pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim: ó, quando você conquista, teu filho ganha. Quando você perde, seus filhos perdem. O diabo quer te fazer perder, para que teus filhos sejam derrotados. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Por isso que Salomão escreve o Salmo 127, e ele começa a entender a edificação do templo. E por isso que no final ele disse: o meu pai não vai ser envergonhado no tribunal, meu pai não vai ser envergonhado na porta. Por quê? Porque eu vou construir o templo. Eu vou começar o que ele... eu vou continuar o que ele terminou. Isso não para no meu pai. Amém? Amém? Então fala para o irmão que está do seu lado assim: não deixa parar em você. Mas fala com fé, fala: não deixa parar em você. Agora, por que eu não posso deixar parar em mim, irmão? Por quê? Porque senão isso atrasa as coisas. Se a geração anterior tivesse entendido mais coisas, a gente estaria andando numa velocidade maior hoje. É ou não é? A gente não teria que ficar: isso não pode, isso não é, isso não deve, isso está errado, isso é perda de tempo, isso é desnecessário. A gente só estaria o quê? Expandindo. E nós temos que entender isso, amém? Davi, no começo do seu reinado, ele era um rei forte, mas ele tinha um reino fraco. Davi era um rei forte, mas ele tinha um reino fraco. E aí a Bíblia diz que aquele rei começa o reinado dele, ele começa a conquistar, e ele começa a trazer, ele começa a unir as 12 tribos, e aí ele torna o reino de Israel um reino forte. Mas aí no final, Davi tinha um reino forte, mas ele era um rei fraco. Você consegue entender isso, irmão? Está pegando no teu espírito, irmão? Davi era um rei forte, entrou num reino fraco, e tornou aquele reino forte. Mas agora Davi era um rei fraco em um reino forte. E o que você acha que aconteceu? O reino começou a se enfraquecer. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Não importa o que estiver acontecendo no ambiente do lado de fora, se você for forte, todas as outras coisas vão ser fortificadas. A sua fortificação não está do lado de fora, a sua fortificação está do lado de dentro. Um homem forte num lugar fraco torna o lugar fraco um lugar forte. Mas um homem fraco num lugar forte torna o lugar forte um lugar fraco. Não adianta você, irmãos, entrar numa família forte se você for fraco.
Mas se você for forte e entrar numa família fraca, você vai tornar aquela família... Quem está me entendendo, irmão? Você está pegando isso no teu espírito? Então pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim: o Senhor te fortifica. A tua fortificação vem do Espírito Santo. Amém? Se nós formos fortes, o Viegas vai ser forte. Se nós formos fortes, nós teremos famílias fortes, casamentos fortes, bairros fortes, cidades fortes, estados fortes, nações fortes. Por quê? Por quê, irmãos? Porque nós vamos fortificar através do Espírito. Mas se pegar um monte de fraco e colocar num país forte, em pouco tempo aquele país forte vai ficar. Porque não é o ambiente que muda, são as pessoas que mudam. Amém? Se você tirar o povo da favela, com a mentalidade de favela, e botar eles para morarem na Zona Sul, em alguns anos a Zona Sul vira uma favela. E se você pegar o povo da Zona Sul, aqueles que têm uma mentalidade de rico, e botar eles na favela, em pouco tempo a favela vai se prosperar. Por quê? Aqui, ó. Você está me entendendo, irmão? Então Davi era um rei forte. E através de Deus, ele fortificou Israel. Mas quando ele está terminando, ele era um rei fraco. Os filhos deles estavam tomando o trono. Era um matando o outro. Era os inimigos entrando. Por quê? Porque o rei forte ficou. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Você está pegando isso? Mas mesmo assim, irmãos, quando Davi estava forte, ele começou a trazer os tesouros para Jerusalém. É sobre isso que eu quero falar. Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo 8. Capítulo 18. O título do capítulo 18, irmão, fala assim: as vitórias de Davi, né? Primeiro Crônicas, principalmente, ele conta muito de todas as vitórias, as conquistas de Davi. Então, abra lá, primeiro Crônicas, capítulo 18. E eu quero que você entenda comigo isso, tá, irmãos? Pega no espírito aqui as coisas, irmãos. Algum tempo depois, Davi atacou de novo os filisteus e os derrotou. Tomou deles a cidade de Gate e os povoados que ficavam ao seu redor. Também derrotou os moabitas, que ficaram dominados por ele e lhes pagavam impostos. Depois Davi atacou Hadadezer. Fala comigo, Hadadezer. Fala de novo, Hadadezer. Fala com fé, irmão. Fala Hadadezer. Depois Davi atacou Hadadezer, que era o rei de Zobá, na Síria, perto da região de Ramate. E isso aconteceu quando Hadadezer estava tentando conquistar a região que ficava ao longo do rio Eufrates. Davi tomou de Hadadezer 1000 carros de guerra e prendeu 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele também ficou com cavalos suficientes para puxarem 100 carros de guerra e aleijou os outros. Aleijou, ele cortou os joelhos, tá, irmãos? Algumas traduções dizem arremetou, tem uma outra palavra, significa cortava os joelhos, para não poder andar. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, e Davi os atacou e matou 22.000 deles. Viu quanto sangue tinha na mão de Davi, irmão? 22.000 deles. E em seguida colocou acampamentos militares no território dos sírios de Damasco, e Davi os dominou, e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares. Davi tomou os oficiais de Hadadezer, os escudos de ouro que eles usavam, e os levou para Jerusalém.
Também tomou uma grande quantidade de bronze das cidades de Tibate e de Cum, que eram governados por Adadese. Anos mais tarde, usou Salomão esse bronze para fazer o tanque e as colunas e objetos para o templo. Então foi assim que Salomão construiu o templo. Como? Com as conquistas de Davi, com o ouro que Davi arrancou, com os bronzes, com as pratas, com as pedras preciosas. Amém? Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Faz um sinal assim para mim. Agora, eu quero que você viaje comigo aqui um pouco, irmãos. Olha aqui para mim. A Bíblia diz sobre um homem chamado Adadese. Adadese, a palavra original de Adadese, do original, vem de Adar. E Adar significa me ajuda. Algumas traduções dizem que é um demônio me ajuda. Outras traduções dizem que é um rei pagão me ajuda. Então, Davi foi, entrou e pegou o que estava de precioso. Ele pegou o ouro da mão desse demônio. Ele pegou a prata da mão desse demônio. Ele pegou a chaleira de bronze. Ele pegou a espada de ouro, de prata. Ele pegou o escudo de ouro. E ele pegou tudo que estava na mão desse demônio e trouxe para Jerusalém, a cidade de paz. Amém? Você está me entendendo, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Então, vem comigo aqui. Aí Davi foi lá, pegou essa chaleira de bronze aqui, irmão. Amém? Um bronze moreno. E aí Davi pegou essa chaleira de bronze aqui e guardou no tesouro. Aí Davi também pegou, vem cá, pegou o escudo lá. Fica aqui, vocês. E botou aonde? Em Jerusalém? Botou aonde, irmãos? Aí chamou o seu filho. Ele tirou isso aqui da mão de quem? Da mão de quem? E falou para o seu filho: agora derrete. Taca fogo. Taca fogo. Você está me entendendo, irmão? Quem nos tirou da mão dos demônios e chamou o seu filho e falou para o filho dele o que, irmão? Taca. O que João disse? Eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vai fazer o que com você? Vai tacar fogo. Por quê? Porque esse escudo, quando ele é derretido, ele deixa de ser esse bule. Ele deixa de ser um bule. Para quê? Ele é derretido e pode receber uma nova. A Bíblia diz que com o bronze ele construiu as colunas do templo. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que vencerem, far-lhe-eis coluna do templo do meu Senhor para sempre. Irmãos, ele nos tirou da mão de Hadadese, nos trouxe para Jerusalém. E o que ele está fazendo com a gente? Tacando fogo. Amém? Tacando. Sabe qual é o problema, irmão? É que você não se deixa queimar. Quando ele começa a tacar fogo, você foge. Aí você fica mal derretido. Irmão, você já viu algum mal derretido? Aleluia. Obrigado, Buli. Buli não. Chaleira. Vocês não são mais, estão derretendo. Então pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim: irmão, o que Deus está fazendo com a gente agora? Ele tacando fogo. Fala de novo, olha nos olhos deles e fala assim: Deus quer tacar fogo. Fala todo dia. Todo dia. Tacando fogo. Irmãos, a gente está aqui toda semana tacando fogo. A gente está nas células tacando fogo. A gente está nos cursos tacando fogo. A gente vai para encontro tacar fogo. Para quê? Para que você seja derretido, irmão. Para que você possa ganhar uma nova forma. Irmãos, quando ele te tirou lá da mão de Hadadese, tu podia ser uma xícara, uma espada, um escudo, um bule, um não sei o quê. Mas ele te trouxe para Jerusalém. Foi isso que Davi falou para Salomão: Salomão,
Tudo que você precisa para construir o templo e está em Jerusalém, taca fogo. Fala para o irmão que está do lado, irmão, Deus quer tacar fogo em você. Fala com fé, irmão. Irmãos, você não vem para a igreja para ser abençoado, você vem para a igreja para ser derretido. Você não sai da tua casa e vem para cá para ser abençoado, cara. Porque desde quando ele entrou na tua vida, você já é abençoado. Você vem para cá para ser derretido. Para deixar de ser uma chaleira, para deixar de ser uma espada, para deixar de ser um escudo qualquer, para se tornar uma coluna no templo do Senhor. Mas tem que derreter, irmão. O problema, irmão, é que quando Deus taca fogo, você está amarrado. Ops! E Deus taca fogo. E está amarrado. Não, isso não. Porque o meu jeito é desse jeito. Irmãos, quem disse que o teu jeito é o certo? Fala para o irmão que está do seu lado, em vão é edificar, se o Senhor não edificar. Então o que ele está dizendo? Deus tem o modelo correto da edificação. Deus tem o modelo correto. Irmãos, a edificação, ela é em vão. Irmãos, Davi podia ter metido o pé na porta e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou construir esse templo e ponto, acabou. Podia ou não podia, irmão? Saul fazia isso. Deus falava para Saul, faz isso. Saul fazia o quê? O contrário. Deus falava para Saul, não faz isso. Ele ia lá e fazia. Deus disse para Davi, Davi não construiu o templo. Ele não podia meter o pé na porta e falar, quer saber, eu que vou construir. Tá maluco? Quase morri para isso. E agora vem dizer que não? Mas Davi entendia que se o Senhor não edificar. Essa foi a informação que Davi passou para Salomão. Ele falou assim, meu filho, eu não vou. Mas o Senhor disse que você vai. Então pega os tesouros e taca fogo. Aleluia. Sabe o que você era na mão de Satanás? Tesouros. Fala para o irmão que está assim, você nunca deixou de ser um tesouro para Deus. Fala com mais ousadia, fala, meu irmão, você nunca deixou de ser um tesouro. Você sempre foi um tesouro, irmão. Pode estar sujo, cheio de impureza, mas sempre foi um tesouro. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, a gente tem que tomar cuidado com esse fogo, por quê? Porque o fogo, irmão, ele queima, amém? Amém? Quem já fez churrasco aqui? Ontem eu estava mexendo num e... Quando você está fazendo churrasco, o fogo pega, não pega? Aí o que você faz com aquela garrafinha? Abaixa o fogo, por quê? Porque senão queima por fora, mas não cozinha. Tem muito crente queimado por fora e cru por dentro, irmão. Tem muito crente que a gente olha por fora dele assim e fala assim, nossa, uau, espiritual, uau, uau. O cara tem roupa de crente, fala como crente, mas quando passa a faca, ele está cru. Por isso que a Bíblia de Deus, irmão, é como uma espada que te corta. Porque a Bíblia, ela mostra se você está cru ou se você está cozido. E aí o que faz? Quando a gente pega a carne lá da churrasqueira, mete a faca e vê que ela está crua, o que faz? Volta para o fogo, meu filho. O que a gente faz com os que estão crus, irmão? Manda embora da igreja, sai daqui, seu pecador. Você não pode ficar aqui, é isso que a gente faz? Não, irmão, vai de volta para o fogo. Aí a gente joga a aguinha, por quê? Porque às vezes tem que abaixar o fogo. Olha aqui, irmãos. Não adianta queimar por fora se por dentro está cru. Aí você abaixa o fogo. Abaixa o fogo com a água. O que é água, irmão? É a palavra. Fala assim, a água é a palavra. Então é fogo e a água, irmão. É fogo e a água. Aí você fala assim, calma, irmão, pula menos. Vai pagar as contas. Sai das rodinhas que você tem entrado, irmão. Irmão, ama sua esposa. Para de olhar para o que não é teu, irmão.
Sabe o que é isso, irmão? É cozinhar por dentro, só que por dentro ninguém vê. Cozinhar por dentro ninguém vê, irmão. Nego vê aqui o irmãozinho vestido de crente. Incendeia. Mas quando a faca passa, irmão, acaba a reunião. Deus vem com uma faquinha cortando. Você vê como é que ele está cru, irmão. Então volta para o fogo, irmão. Volta para o fogo. Fala para o irmão que está assim, vai para o fogo, meu irmão. Aleluia. Fala para ele, vai para o fogo, meu irmão. É fogo e água. Fogo e água. Quando o fogo aumenta, taca água. Por quê? Porque senão, irmão, vira entretenimento. Vira entretenimento. Aí tu olha pro cara aqui é uma coisa, mas lá fora. Amém? Uau, aleluia. Obrigado pelo seu amém empolgado. Esse amém que saiu do útero do Espírito, né, irmão? Amém, meu irmão? Amém. Pergunta para ele aí, tá precisando de fogo, meu irmão? Assim, vai pro fogo, meu irmão. Fala assim, ele quer te derreter. Fala com fé, fala, ele quer te derreter. Por isso, meu irmão, não edifique sem o modelo correto. Deus tem o modelo correto. Irmãos, hoje a gente vive no Brasil, hoje, irmão, o que mais se abre no Brasil é a igreja. É a unção de Absalão. Abre salão aqui, abre salão ali, abre salão não sei mais aonde. Está todo mundo abrindo salão. Mas, irmãos, a gente está dentro de uma decadência moral. Então, irmãos, isso prova o quê? Que a gente não está precisando de igreja, a gente está precisando de fogo. O que o Brasil precisa não é de igreja, o que o Brasil precisa é de fogo, irmão. Fogo que queima as nossas impurezas. Fogo que consome o nosso caráter. Amém? Aleluia! Aleluia! Quem está sentindo o fogo do Senhor aqui, irmão? Fala para o irmão que está só, você tem que cozinhar, irmão. Fala com mais fé, fala, tem que cozinhar. Aí eu te pergunto, você está edificando? Tô, mas em qual modelo que você está edificando? Você está edificando? Tá, eu até acredito que você esteja edificando, mas em qual modelo? Irmãos, Deus só tem um modelo para a família. Deus só tem um modelo para casamento. Deus só tem um modelo para comportamento profissional. Deus só tem um modelo para ser crente, irmão. Quem está me entendendo? Qual é o modelo que você está usando, meu irmão? Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. O que menos importa para Deus é a tua opinião. O que menos importa para Deus é a tua opinião. Ah, mas eu acho. Então para de achar, irmão. Você acha, irmão? Vai para o fogo. Vai para o fogo. Que você vai parar de achar em nome de Jesus. Então Deus tem um modelo. Irmãos, quando Deus quis construir uma arca, Ele falou assim, Noé, vem aqui. E o que Ele fez para Noé? Ele deu um modelo. Noé, essa arca vai ter X tamanho, vai ser tanto de altura, tanto de largura, tanto disso, tanto daquilo, vai ser desse jeito. Aí o que Noé fez, irmão? Ele fez no modelo de Deus. Afundou? Não, por quê? Porque tudo que está no modelo de Deus não afunda, irmão. Se é o modelo correto, não vai afundar. Quando Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, eu vou construir o tabernáculo, sobe aqui. Aí o que Deus disse para Moisés? Esse é o modelo. Esse é o desenho, Moisés. Moisés, é tantos metros para lá, tantos metros para cá, vai ser assim, assim, assim. O que aconteceu? A glória de Deus entrava no tabernáculo, sim ou não? Por quê? Porque estava no modelo correto. Quando Jesus quis restaurar o homem na terra, quando Deus quis restaurar o homem na terra, o que Ele fez? Ele falou, Jesus, vai lá, filho. E aí o que Jesus veio fazer? Ser um modelo.
Ele é o modelo do novo homem. Por quê, irmãos? Porque toda edificação, primeiro tem que ter um modelo. Primeiro tem que ter o desenho. Então a edificação começa em Deus. A arca começou em Deus. Quem construiu foi Noé. Mas quem deu a planta foi quem? Quem construiu o tabernáculo foi Moisés. Mas quem deu a planta foi quem? Quem construiu o templo foi Salomão. Mas quem deu a planta foi quem? Quem construiu o novo homem foi Deus. E ele deu Jesus como seu modelo. Então fala para o irmão que está do seu lado, irmão, não adianta edificar se o Senhor não está edificando. Fala assim, ó, se o plano não é o dele, se o desenho não é o dele, irmão, a gente edifica muitas coisas na emoção. Existem pessoas, irmãos, que edificam casamentos na emoção. Existem pessoas que edificam vida profissional no dinheiro. Vida profissional, o modelo não é o dinheiro. O modelo é o propósito. O modelo é a aptidão. O modelo é um chamado. Irmãos, eu creio tanto no propósito de Deus que eu creio até que a tua profissão tem propósito de Deus. Eu creio. Mas às vezes você abandona o modelo de Deus por causa do dinheiro. E aí o que acontece? Às vezes você só tem dinheiro e não tem mais nada. Eu conheço pessoas tão miseráveis, irmãos, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Tem casa, mas não tem lar. Tem maquiagem, mas não tem beleza. Por quê? Porque está edificando sem Deus. Está edificando fora do modelo correto. E o que acontece quando isso está acontecendo, pastor? Vai para o fogo derreter. Vai para o fogo, meu irmão. Amém? Amém, irmãos? Então pega na mão desse irmão que está do seu lado e fala para esses irmãos, Deus tem um modelo correto. Ah, pastor, e você? Eu estou derretendo ainda, irmão. Não entra nessa noia que eu sou perfeito não, que tu vai se lascar, irmão. Eu estou derretendo, irmão. Eu estou derretendo. Eu estou no fogo, irmão. Fogo, mas às vezes fico parecendo uma chaleira torta, irmão. Mas aí eu entro no fogo de novo, ele começa a derreter de novo, irmão. Amém? Amém? Eu sou o que mais vento dentro desse fogo, irmão. Não acha? Irmão, não venha me cobrar a perfeição. Um dia, irmão, eu serei a coluna. Mas eu ainda não sou, eu estou derretendo. Um dia eu serei a coluna para sempre no templo do meu Deus. Far-lhe-eis coluna para sempre. Mas até lá, irmão, eu estou derretendo. Amém? Aleluia! Amém, irmãos? A pregação é para nós, irmãos. Não é para vocês, é para nós. Então fala para o irmão que está do céu assim, vai para o fogo, meu irmão. Fala de novo para ele, fala assim, fogo e água. Fala com fé, fala fogo e água. Espírito e palavra. Fala assim, ó, edificação. Começa. Espírito e palavra. Fogo e água. Fala de novo, fogo e água. Amém? Amém? Tem alguma chaleira torta aqui, irmão? Então vai para o fogo, irmão. Não foge do fogo. Não corra do fogo, entre no... Fala com mais fé, fala, entra no fogo, meu irmão. Amém? Eu sei quem eu sou, irmão. Eu sei quem eu sou sem Deus. Irmãos, eu tenho clara consciência das coisas que eu posso fazer sem Deus, irmão. Por isso que eu me escondo nele. Por isso que eu mergulho nele e falo assim, Senhor, eu preciso de Ti. Amém? E eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Deus já começou a edificar na vida de muita gente. Tem gente aqui que não volta a ser o que era, não, irmão. Não volta. Por quê? Porque ele está sendo edificado. Ele está sendo edificado. Amém? Às vezes dá até uma parada. Você já viu um ourive trabalhar? Já viu um ourive? Irmão, ourive não é o ourive, não. Ourive é quem trabalha com ouro. Amém? Amém, irmão? Ourive é quem trabalha com ouro. Você já viu, irmão? Você já viu ele trabalhando numa pedra de ouro? Ele pega a pedra e bota no solvente. Aí o que acontece? O ouro afunda e a impureza aparece. O que é ouro, irmão? Mas o que é impureza? Irmãos, nem tudo que está aparecendo aí é ouro, irmão.
Tem muita gente aí batendo palma para impureza. Aleluia. Tem gente aqui comigo? Então nem tudo que aparece, irmão, é ouro. Na verdade, o que aparece é impureza. O ouro desce. Qual é a diferença do trigo e do joio, irmão? Qual é a diferença do trigo e do joio? São iguais. Eu vou dizer qual é a diferença. A diferença é quando eles crescem e o sol bate. A espiga que está cheia de trigo faz isso aqui, ó. Ela se curva por causa do peso do fruto. E o joio fica de pé. Então, irmãos, nem sempre aqueles que estão de pé são trigo, às vezes são joio, irmão. O trigo está sempre submisso ao sol da justiça, ele está sempre curvado. Quando o sol bate, ele se curva. Por quê? Porque o trigo tem peso de frutos. O joio não tem nada dentro, irmão. Aí ele fica de pé. Então, irmãos, nem sempre quem está de pé, aleluia, amém, irmão? Tem muita gente batendo palma para muita gente que está de pé, mas não tem nada dentro. A gente precisa, irmãos, aprender a ver como Jesus vê. Existia 2 ricos. Um foi até Jesus e falou assim: Jesus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou assim: vai e vende tudo que tu tens, está amarrado. E dá para os pobres, está amarrado. Aí a Bíblia diz que ele saiu triste, porque ele tinha muitos. Aí um outro rico quis ver Jesus. Ele subiu numa árvore, só para ver Jesus. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: desce, Zaqueu, porque hoje eu vou lá na tua casa. Irmão, Jesus sem pregar, Jesus sem falar nada, Zaqueu chegou e falou assim: mestre, eu sou um ladrão, e eu vou devolver tudo que eu roubei 4 vezes mais. E ainda tem mais, a metade da minha riqueza eu vou dar toda para os... Irmãos, olha só, o cara pegou a metade e deu para os pobres, e a outra metade ele devolveu 4 vezes o que tinha roubado. Sobrou alguma coisa? O que Jesus falou para ele? Hoje chegou salvação nessa casa. A vida eterna que o outro queria conhecer, Zaqueu conquistou. Por quê, irmão? Zaqueu era um pecador, irmão. As pessoas olhavam para Zaqueu com repúdio. Aquele rico não, ele era discípulo, conhecia tudo. Conhecia os 10 mandamentos, jejuava, fazia o caramba 4. Aí Jesus dá uma simples ordem para ele, ele saiu fora. Mas tinha pose, mas não tinha nada dentro. Ele foi perguntar o que fazer, mas já sabendo que não queria fazer. É que nem muita gente quando chega perto de mim: pastor, o que tem que fazer? Mas já sabe, eu já sei que ela não quer fazer nada. Só vai ali só para... Então pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim: ô irmão, tem fogo aí, meu irmão? Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, edificação é com fogo e com água. Irmãos, tem pessoas dentro dessa casa que Deus está querendo pegar há 10 anos, irmão. Deus está querendo pegar há 20 anos, há 5 anos. E aí ele vem, taca fogo, aí você desvia para lá. Está amarrado. Não tenho tempo. Isso não é para mim. Irmãos, quem determina o que é para você ou não é para você? É você? Quem determina o que é para você fazer e não fazer é você? Então me desculpe, irmão, você está no lugar errado. Vai procurar uma religião de autoajuda. Vai procurar algo que sacia a tua alma, para que você se sinta bem. Ah, eu não estou me sentindo bem. Mas desde quando? Irmãos, eu quero ver quando você for chamado como José, como Jó, como Paulo, como Cristo. Deus não amava eles? Deus não tinha plano para a vida deles? Deus não tinha chamado para a vida deles? Esse evangelho, irmão, que você acredita, está fora de cogitação dentro do reino espiritual. Ele não é de Cristo. Volto a dizer, você não entra dentro desse lugar para ser abençoado. Você entra para ser derretido. Fala para o irmão que está só: Deus quer te derreter, meu irmão. Fala de novo: Ele quer te derreter.
Fala de novo, ele quer acabar com você. Ele te tirou da mão de Adadese. Você era um tesouro na mão de um demônio. Ele foi lá e te tirou da mão do demônio, te levou para a cidade de paz, te levou para Jerusalém, para te derreter, meu irmão, para edificar sobre aqueles que edificarão, para que você seja edificação do Senhor. Agora, o que uma coluna faz dentro de um lugar? O que uma coluna faz dentro de um lugar, meu irmão? Suporta a pressão, suporta peso. Se você não suporta ainda, irmão, porque você só é uma chaleira que ainda não foi derretida, que está fugindo do processo do derreter. Você está fugindo da edificação. Não, porque eu gosto assim, não me importa como você gosta, meu irmão. Não interessa, irmãos, Deus não está preocupado com a sua opinião. Deus tem propósitos eternos com a sua vida. Deus quer mudar a tua história. Aleluia. Você acha que o sonho de Paulo, Paulo falou assim, não, o meu sonho é eu morrer esquartejado. Eu sonho com o dia que a minha cabeça vai estar numa cidade, o meu braço na outra, esse vai ser o sonho da minha vida. Você acha isso, irmão? Por quê? Então ele vivia dentro daquilo, porque ele entendia que a vida dele não parava na morte, ele já vivia a eternidade. Irmão, eu vou falar uma heresia santa aqui. Irmãos, eu não preciso morrer para viver a eternidade já está dentro de mim. Eu sou um ser eterno em Cristo Jesus. Irmãos, o dia que eu morrer, vai ser só o dia que eu morrer e ponto, irmãos. Eu vou estar mais perto dele, eu vou ser mais coluna do que nunca. Então pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim, em nome de Jesus, irmão. Derrete. Fala com fé, fala derrete. Fala com mais fé, fala derrete. Ah, por que é difícil derreter? Porque você vive por tua vontade. E isso gera uma crise dentro de nós. Você já viu, irmão? A gente vem aqui hoje, recebe aquela palavra, agora vai fluir, agora vai estar tudo certo, aí chega amanhã, dá tudo errado. Eu não estou entendendo nada. Deu tudo errado, e nem aquela semana que só Jesus para ter misericórdia. E aí você fica ali, meu Deus, o que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado, irmão. É que ele está derretendo você. Está derretendo o teu orgulho. Está derretendo a tua soberba. Está derretendo a tua autoconfiança. Aleluia. E aí você vem desanimado para a reunião, aí passa uma semana, e daqui a pouco vem, aí entra uma semana, começa as coisas a dar tudo certo. Por quê? Porque ele está com a água. É fogo e água. Ele dá uma queimada e depois ele dá uma cozida, dá uma queimada, dá uma cozida. Até que você esteja no ponto, irmão. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado assim, Deus não vai levar crente mal passado. E nem vai levar crente torrado. É no ponto. Fala para o irmão que está do seu lado assim, é no ponto, meu irmão. Aleluia. Amém. Amém. Então deixa Deus te derreter. A edificação, irmãos, vamos entender isso aqui, irmãos. Vamos chegar num lugar de entendimento. A edificação, ela começa por Deus. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não nos der o modelo correto. Pastor, como eu vou receber o modelo correto? Estando com Deus. Estando com Deus. A gente precisa ter mais paixão nesse relacionamento, irmão. Tem gente que fala, eu estou com uma dor de cabeça hoje, eu não vou. Então não vem, irmão. Fique em casa vendo televisão. Não vem. Ai. Não vem, irmão. Porque se você estivesse derretendo, irmão, você só saberia que só o fogo dele pode consumir e alinhar você. Porque acaba o culto e você vai continuar com dor, e amanhã também vai estar com dor, e vai passar a semana com dor. Porque o problema, irmão, não era dor, o problema é que você não entende que o derreter de Deus é mudar a tua forma.
Deus quer destruir a tua forma, até que você seja um ninguém, até que você não tenha forma, até que você seja sem forma e vazio. Porque aí ele vai olhar para você e vai falar assim, ó: haja luz, e houve luz. Porque aonde não tem forma e aonde é vazio que Deus habita e paira. Aleluia. Quem está me entendendo? Agora, para que você receba a forma de Deus, você tem que ter uma forma. A Bíblia diz que Jesus assumiu uma forma. E qual foi a forma que ele assumiu? A forma de servo. E ele foi obediente até o final, até a morte de cruz. Irmão, a forma de servo vai te dar a forma de filho. A forma de filho vai te dar a forma de rei, vai te dar a forma de sacerdote. A forma de Deus. Mas tem que derreter, irmão. Aleluia. Deus tem um modelo correto. Deus tem um modelo correto. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus tem um modelo correto de edificação. Você já parou para analisar, irmão, que o teu modelo de família pode estar errado? Você já parou para analisar que o teu modelo de casamento, o teu modelo de como você trabalha pode estar errado, irmão? O teu modelo de como você faz as coisas pode estar errado? Você já parou para pensar nisso, irmão? Porque você bota a culpa nos outros, talvez é você que está no modelo errado, irmão. Deus tem um modelo correto para tudo. Jesus entrou no barco de Pedro. Pedro tinha um modelo para pescar, tinha ou não tinha? Só que o modelo dele fez ele passar a noite inteira e não pescar. Aí Jesus entra no barco dele e fala assim: meu filho, eu tenho um modelo para você. Eu tenho um modelo para você. Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, o Senhor tem um modelo para você. Fala de novo: o Senhor tem um modelo para você. Talvez você tenha o modelo da terra, mas não é o modelo do céu. Deus tem o seu modelo correto, os seus fundamentos corretos. Um dia Jesus chegou, Deus chamou Moisés no Sinai, Moisés sobe no Sinai, e a Bíblia diz que Deus fala para Moisés assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é... Um dia João Batista olhou para Jesus e falou assim: ó, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus. Essas sandálias representam fundamentos. Moisés, tira os teus fundamentos, porque eles estão errados, e eu vou te dar modelos corretos. João falou assim: eu não posso tocar nos fundamentos dele, porque os fundamentos deles é o correto. Quem está me entendendo? Então pegue na mão do irmão que está do seu lado e fala assim: ó, edificação sem Deus é um desastre. Fala para ele assim: irmão, edificar sem Deus vai trazer desastres. Pastor, como que eu sei qual é o modelo correto? Como que eu sei que eu estou no modelo correto? Quando você está no modelo de Deus, irmãos, você tem perseguições terríveis. Quando você está no modelo de Deus, irmãos, intimidação. Irmãos, eu peguei esse microfone hoje para pregar debaixo de um espírito de intimidação. Você não tem noção, irmão. Sabe, que a gente estava aqui orando, e a gente estava aqui, eu estava aqui em guerra, irmão. Um espírito de intimidação, porque o diabo quer impedir que você ouça. Amém? Amém? E eu estava assim: você não pode, você não vai, você não sei o quê. E aquela guerra ali, ó. Aí você começa a entender que você está no modelo correto. Porque ele começa a se levantar contra você. Amém. No reino de Deus tudo é louco, irmão. No reino de Deus, quando tu está em guerra, é que tu está em paz. O último que é o primeiro. O pobre que é rico. O triste que está alegre. Amém. Fala para o irmão que está só: isso é o reino dos céus, irmão. Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala assim: deixa ele queimar você, meu irmão. Aleluia. Amém? Deus quer estabelecer na terra um modelo de governo dos
Agora, para que um reino se estabeleça como modelo, um outro reino tem que ser destruído. Um outro reino tem que ser destruído. Irmãos, você não pode receber uma forma de Deus se você não tiver essa tua forma destruída. Por isso que a Bíblia diz que Daniel viu uma pedra que foi atirada do céu sem mão, e aquela pedra veio e destruiu aquela estátua, que representava o quê? O governo terreno. E estava anunciando o quê? Que o governo do céu seria estabelecido. Aleluia! Por favor, irmão, me dê um sinal que você está entendendo. Então pega na mão do irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, hoje é culto de avivamento, irmão. Porque eu sei que tu quer pular no pescoço do pastor. Fala para ele assim: isso é avivamento, irmão. Porque o que ele está falando está mexendo com você. Aleluia. Mas não pule, em nome de Jesus. Amém. Um dia o Senhor tacou uma pedra. Olha aqui, ó, um dia o Senhor tacou uma pedra e destruiu o meu governo. Destruiu o meu governo. Para poder estabelecer o governo. Quem está me entendendo, diga amém. A questão é: o teu governo já foi destruído? O teu governo já foi destruído? Aleluia. Irmãos, a gente vai pregar em alguns lugares, irmão, tem lugar que a gente não prega, irmão, as pessoas arrancam a palavra da gente. E aí eu fui pregar num lugar, irmão, eu falava: aleluia. Eu não falei nada. Povo sedento, irmão, faminto. Tinha um pessoal que estava comigo. Eu falava: nem falava Jesus, falava: glória a Deus, aleluia. Foi, né? E aí você chega aqui, irmão, você, sou aqui, cara. Mas a Bíblia fala isso. Vou dizer, Salomão fala isso. A Bíblia fala assim, ó: a alma farta pisoteia o favo de mel, mas a alma sedenta até do amargo saboreia. Aleluia. Até aumentou, aleluia. Tem lugar que eu não prego, irmão. Eu pego o microfone e as pessoas arrancam a palavra de você. Mas não falei nada. Mas glória a Deus. Pega na mão do irmão que está do seu lado, irmão. Sabe o que está faltando aí? Fala para ele assim, ó: fogo e água. Amém? Um dia os caras chegaram para Jesus e falaram assim: nós queremos um sinal. Jesus falou assim: eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser o do profeta Jonas. Você sabe qual é o sinal do profeta Jonas? Um homem que reconhece que estava desfocado do propósito. Um homem que reconheceu que estava no caminho contrário. Um homem que reconheceu que o que ele estava fazendo não era o que Deus queria. Aí ele chega para os caras e fala assim: me taca na água. Me taca na água, porque eu preciso voltar. Irmão, tem muita gente aqui hoje, nessa igreja, que precisa dizer para o irmão do lado assim: me taca na água, meu irmão. Porque o barco está afundando por causa de mim. Esse casamento está afundando, essa família está afundando. Esses relacionamentos estão afundando por causa de mim. Me taca na água, porque eu estou fora do propósito. Eu estou desfocado do que Deus tem para a minha vida. Me taca na água. Por isso que é fogo e água, irmão. É fogo e água, aleluia. Aí, meu irmão, você vai poder dizer: incendeia, incendeia, eu quero queimar, eu quero voltar a queimar por ti. Quem está me entendendo? Então fala para o irmão que está dizendo: Deus começou um tempo de entendimento sobre uma edificação poderosa na sua vida. Fica de pé, meu irmão. Glória a Deus, vamos ficar de pé.